Olá, amado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu irmão. Vamos falar um pouco aqui sobre essa maravilhosa graça. Por mim, garanto a você, amado, o dia que você entender a graça de Deus, você vai dizer: Meu Deus, como o Senhor é bom, como o seu amor precede a tudo que a gente ouviu falar do Senhor, sua bondade, com o conhecimento da graça chegar sobre a sua vida, meu irmão, você vai dizer assim: verdadeiramente Deus é bom. Porque, observe, irmão, dá para achar que Deus é bom da forma que a medicina e a religião pregam sobre Deus. Observe que coisa de louco. Você vai no livro de Ezequiel 47, versículo 12, Deus diz assim: olha, Ezequiel, se você for lá na Bíblia, você vai confirmar. Olha, Ezequiel, tá vendo aquelas árvores ali do outro lado do rio? Elas vão dar seu fruto, vai dar suas folhas. O fruto é alimento, a folha é remédio. Você vai na religião, os irmãos tudo vivendo de remédio para isso, remédio para dormir, droga para acordar, droga para dormir. Sempre é a droga dos homens, que nem o remédio de Deus é valorizado na religião. A gente ouve falar de tudo, menos que Deus criou o remédio. Agora, o médico vem e diz assim: olha, você está com uma dor, você tem que tomar essa droga aqui, porque o remédio de Deus é proibido. Os homens proibiram o ser humano de usar o remédio que acaba com a dor. Disseram que é droga. Olha, essa planta aqui é droga, justamente a planta que acaba com as dores. Eles chamam de droga. A cannabis sativa, a papoula. É uma pena, irmão, como o ser humano ele é o verdadeiro diabo. E falar em diabo, você que acredita em um ser espiritual, um anjo que caiu do céu, que ele brigou com Deus lá no, que teve uma batalha, meu Deus, meu irmão. Quando você conhecer a graça de Deus, você vai ver quem é diabo. E nesse canal eu vou falar sobre quem é o diabo, quem é o diabo. A quem a Bíblia se refere por diabo? Quem é o tentador? Quem que acusa? Quem que faz a miséria no mundo é diabo, um ser espiritual? Vou lhe provar que não, meu irmão. Isso tudo com conhecimento da graça. Olha o que os homens dizem que Deus criou um tal de inferno. Inferno de fogo, onde o ser humano que não fez tudo aquilo que Deus mandou, ele vai pegar, vai cair no fogo e vai queimar eternamente. Deus seria bom, irmão. Imagine você tem filho, você cria seu filho, bota ele em uma casa. E nessa casa, você sabendo que seu filho ia ter fome, ia ter sede. Você tendo o poder de botar o alimento, botar o remédio, não botou. E ainda para piorar, ainda botou um tal de diabo, um ser espiritual, para lutar com um ser carnal. Olha a desvantagem de como um ser humano conseguir lutar com um ser espiritual, irmão. Uma coisa que você não vê, e o cara vem até domina a sua mente, também que isso é uma coisa insana. E aí você bota ainda um tal de inferno. Bota o cara na casa, bota um filho na casa, se você seria bom. Olha se eu seria um pai bom. Tem um filho, bota ele numa casa, não bota, sabe que ele vai adoecer, sei que ele vai ter fome, não bota o alimento, não bota o remédio, ainda bota um diabo para cutucar meu filho, ainda bota um fogo, que esse meu filho obedecer aquele diabo vai queimar no fogo a vida toda. Você torna Deus bom. Você torna Deus, você vai agradecer a Deus insanamente. Tem que agradecer a Deus com a mente sã, irmão. Paulo tem uma passagem na Bíblia que ele diz assim: eu vejo que vós tem zelo de Deus, mas não tem entendimento, não tem uma mente sã. Tá tendo zelo de Deus, mas insanamente, meu. E Deus traz o homem a equilíbrio. A palavra de Deus traz o homem a equilíbrio. E quando você entende a graça de Deus, você vê que você vai dizer assim: meu Deus, como o Senhor é bom. Eu sempre frequentei religiões
Eu nunca ouvi falar sobre de que eu não pertencia a Jesus de Nazaré. Eu vou pegar um versículo aqui, amado, para ler, para você. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Eu vou pegar aqui. Eu vou fazer o possível para esse vídeo não ficar muito longo, para poder você. Romanos, capítulo 7, do versículo 1 ao 4. Onde que eu ouvi isso aqui, amado? Onde? Me diga aí. Religião não me apresentou isso. E tantas outras coisas que você vai ouvir nesse canal. Romanos, capítulo 7. Não sabei, do 1 ao 4. Não sabei vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. E aqui vem a cereja do bolo. Assim, meus amados, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Você entendeu o que eu falei aqui, amado? Isso está na Bíblia. Eu estou morto da lei pela lei, para eu ser de outro. Outro quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Observe, eu era de Jesus de Nazaré. As pessoas que nasceram antes da cruz eram de Jesus de Nazaré. Ouviu tudo, mas quando Jesus de Nazaré morreu, também ele me matou. Quer ver que ele me matou também? No livro de Colossenses 3:3, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está observando, irmão, que eu morri na cruz com Cristo, com Jesus de Nazaré, e eu não pertenço mais a Jesus de Nazaré, eu pertenço a outro. Quem é esse outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Onde na religião, meu amado, você vai ouvir que você não pertence a Jesus de Nazaré, que você pertence ao outro. Que outro? Ao ressuscitado, que não é mais Jesus de Nazaré. E é uma pena ver a gente imitávamos. Ah, eu sou imitador de Cristo. Não posso ser imitador de Jesus de Nazaré, mano. Se eu for imitador de Jesus de Nazaré, eu vou estar debaixo da lei, da maldição da lei. É uma pena ver como a gente não foi educado a examinar as escrituras para entender que nós estamos mortos. Se a gente entender que o que isso significa, a profundidade, amado, dessa palavra mortos. Quando você se sabe que você está morto, que Deus não te vê em carne, te vê em espírito, isso modifica tudo, meu irmão. Você não é mais escravo aos atos dessa carne. Você agora é um ser espiritual, Deus te vê espírito. Deus não me conhece como carne. E é isso que eu vou tentar passar para você, amado. Olha o que diz o livro de 2 Coríntios 5, 5:16. 2 Coríntios 5:16. E assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, contudo não mais o conhecemos dessa forma. A gente, abençoado, temos que entender que nós estamos vivendo agora uma época de vida espiritual, nada carnal. A carne está morta, morto não deve, morto não peca. Ah, meu irmão, você é um pecador. Eu não sou pecador. Se eu disser que eu sou pecador, eu estou desmerecendo o papel que Cristo fez na cruz. Ah, mas a Bíblia fala, João diz que aquele que disser que não tem pecado, João, meu irmão,
pregador da graça foi Paulo. O evangelho pregado por Paulo é diferente do evangelho pregado por João, por Mateus, por Marcos, que ele era o evangelho da circuncisão, da velha aliança, para aquele povo judeu até que viesse o juízo de Deus no ano 70. Paulo prega o evangelho da graça, onde ele não ouviu da boca de nenhum dos apóstolos, ele ouviu da boca do próprio Criador. Quem peca é a carne, mas a carne diante de Deus ela está morta. Não há dívida. Deus cancelou, quer ver? Filipenses 2,14. E cancelou o escrito de dívida que havia entre nós. E ele cravou aonde? Na cruz. Observa, pessoal, que a graça de Deus ela aponta tudo para a cruz. Tudo que aconteceu, aconteceu na cruz. Por isso que lá mesmo o próprio Cristo disse, está consumado, meu irmão. Consumou tudo. Ele nos matou, tirou a dívida. Hoje nós somos seres perfeitos. Não é assim que a Bíblia nos apresenta? Que nós somos perfeitos. Como que perfeito, sem mancha? A igreja de Cristo, amado, é espiritual. Você que vai para qualquer religião e confessa a Cristo, você está mostrando que você é filho de Deus, amado. Você só não tem talvez o entendimento da graça, como eu também não tinha. Mas eu sempre fui questionador. Tanto é que o nome do canal é Questionador Lu. Sempre questionei. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, templo, né? Que hoje eu nem chamo mais de igreja de templo, ou igreja chamo de templo. Estava no templo, na religião, que uma coisa é religião, outra coisa é a Bíblia, outra coisa é a palavra de Deus. E um pastor, né? E depois eu vou lhe falar sobre essa sigla de pastor. Aí eu cheguei para o pastor e disse, pastor, ele falando sobre que a pessoa para ser batizado, falar em batismo, vou lhe mostrar na Bíblia sobre a graça de Deus, quem onde nós fomos batizados. Se hoje a gente tem que ser batizado na água, ou onde está o verdadeiro batismo. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Vai ter vídeo para tudo aqui. Vai ter vídeo falando sobre diabo, sobre inferno, sobre batismo, sobre a ceia. Vai ter vídeo para tudo. Esse canal aqui é para falar de política, religião, medicina. E eu vou mostrar para você como o conhecimento liberta o ser humano. Aí eu cheguei para o pastor e disse, pastor, onde que está escrito na Bíblia, ele dando na escola dominical, ele dizendo que para uma pessoa ser batizada, ele tem que passar pelo processo de educação, de doutrinação, para ver se a pessoa quer. E eu provando na Bíblia a ele de que não tem respaldo bíblico. Ele ficou chateado comigo, ele disse, não, que eu estava questionando uma coisa que a igreja já tinha decidido isso há muito tempo, mas o pastor, cadê na Bíblia? Eu quero ver na Bíblia. E ele ficou com a cara feia, desse dia para cá ele mal olhava para mim. Quer dizer, você questionar esse povo, você se torna uma ameaça para eles, o império que eles criam. O que os homens hoje estão ricos? Se usando de passagem bíblica para sugar o dinheiro das pessoas, e falar em sugar o dinheiro das pessoas, eu vou falar sobre dízimo. Se hoje você dá dízimo, se é bênção ou se é maldição. É, amado, se você tiver coragem de ouvir o que a palavra de Deus verdadeiramente fala, você vai ver como nos escravizaram. E esse homem não quis mais conversa. Estava em outro episódio, estava em outro tempo, escola dominical, que eu sempre gostei de buscar conhecimento. Aí um irmão pegou uma passagem da Bíblia dizendo que a maldição entra no Filho de Deus quando ele não dá dízimo, quando ele não dá não sei o que. Eu peguei a Bíblia e disse, amado, e se eu provar aqui na Bíblia, eu já tinha começado a ouvir a graça de Deus, se eu provar aqui na Bíblia que a maldição entra justamente quando a gente se volta para as obras da lei. Aí o tal do apóstolo olhou para mim e disse que não, o assunto ali era outro, não deixou falar mais. Esse dia para cá os homens mal me deram oportunidade. Porque é assim, irmão, você questionou, o sistema é assim, tanto religioso, como o sistema político, como o sistema
todo o sistema medicinal. Você vai no médico, o médico diz, olha, fulano, você está com tal doença, toma essa droga aí, fica tomando a vida toda. Por que ele faz isso? Porque as pessoas não têm poder de questionar. Já pensou, amado? Você chega no médico, aí o médico diz, olha, seu Luécio, eu chego no médico, seu Luécio, seu colesterol está alto, tome aqui a estatina. Civastatina, tovastatina, pravastatina, lovastatina. Aí eu chego para ele, se eu sou uma pessoa ignorante no assunto, eu vou pegar, chegar na farmácia, comprar aquela droga que ele ganhou para prescrever. O médico não está passando nada de graça ali não, meu irmão. Está recebendo. Seu Luiz, toma isso aqui, aí eu vou, compro, começo a tomar. De repente eu começo a ver que minha pele está começando a ficar, meu músculo está ficando fraco, minha memória está acabando. Mas eu vou questionar esse homem que ele achando que ele é eu sem conhecimento, achando que ele estudou. Agora imagine, eu chego lá e ele me diz assim, olha, você está com o colesterol alto. Aí você vai ter que tomar aqui a estatina. Aí eu de cara digo a ele, minha cara, doutor, o colesterol está alto aonde? Na célula ou no sangue? O colesterol e essa droga aqui chamada estatina, ela não vai reduzir uma substância chamada coenzima Q10? Pô, sem coenzima Q10, como é que eu tenho um músculo saudável? A minha memória vai funcionar bem, meu sistema imune vai funcionar, nada meu vai funcionar bem, meu irmão. Um homem está ganhando dinheiro para passar uma droga que vai levar o ser humano a morrer por causa daquela droga. Mas eles não pode se questionar. A televisão chega ali, fala de política, você não pode falar nada. Os homens estão. Quer ver uma coisa que aconteceu há pouco tempo? Um ministro do STF, ele deu uma declaração dizendo que a internet deu voz aos idiotas. Sabe por que ele está falando isso? Que as pessoas hoje têm uma internet para questionar, ouvir outras pessoas falarem. Você não é mais refém de nada. Você não é mais refém do que o pastor fala, você não é mais refém do que o médico fala, você não é mais refém do que o político fala. Antigamente o político falou, a televisão mostrou, que a gente vai contestar com o quê? Só que hoje não, amado. Tem uma passagem na Bíblia que diz que tudo que é oculto um dia já de ser revelado. E Deus está mostrando aí, ó. Tem nada oculto mais nada, irmão. Tudo está vindo à tona aí, ó. Mas a televisão faz que a gente que acredite que a verdade está na televisão. Porque a televisão é um lugar de manter a gente idiota, idiotizado. É o dia todo a televisão passando tragédia, futebol, novela, Big Brother, a Fazenda, a Casa, a Ilha. E a gente fica a mente sem evoluir. Nunca vi uma geração para não saber questionar nada, ficar refém na mão dos outros. Hoje cria um gripário, a medicina criou um gripário, daqui dia tem um arrotário, tem um espirrário, tem um vomitário, e a gente vai ficar a vida toda na mão desse sistema religioso. Meu amado, você tem noção do que é um homem tem na conta? Segundo a revista Forbes, tem um homem, pregador do evangelho, ponha bem aspas nisso, que ele tem 2 bilhões e 500 milhões na conta, e ainda sugando mais dinheiro dos outros, dizendo que aquilo é para dar a Deus. Homens, eu vejo na rua, eu encontro na rua, às vezes, o padre e o fiel da igreja, o pastor e o fiel da igreja, o pastor de carro, o padre de carro, os fiéis da igreja andando de buzu, andando na rua. Oi, irmão, oi, pastor, oi, padre, de carro, e o ser humano de ônibus. Você acorda 4 horas da manhã, trabalha, chega no final do mês, pega seu dinheiro e divide com a igreja. Pense aí. Ponha bem aspas na igreja. Aí outro vem trabalha, outro ganha 10 mil, dá o dízimo, outro vem dar 10 mil, ainda tem a campanha, ainda tem. E aí, meu irmão, você acha que hoje não virou comércio? Hoje, meu amado, ninguém é mais refém de ninguém. Você pode saber da sua doença mais do que o próprio médico. Você pode saber da palavra de Deus mais do que o pastor. E quando você questiona eles, eles vão ficar embaraçados, porque eles não têm como eles fugir da verdade. E hoje eu tenho condição de pegar a palavra de Deus, chamar qualquer pastor aí, ó, qualquer um deles, e mostrar que ele me prove que aquilo que eles me ensinaram no passado é uma verdade. Se eu já questionava no passado, imagine hoje. Observe, eu fui educado sobre a palavra de Deus
lá no interiorzinho que eu morava. Aí quando eu conheci a graça de Deus e que eu entendi o que era sobre predestinação, sabe a primeira coisa que eu fiz? Cheguei no interior que eu fui, chamei o rapaz que me doutrinava e disse a ele, por que que o senhor não falou sobre predestinação? Se eu não entender predestinação, eu não tenho como entender a palavra de Deus. Porque tudo que a Bíblia fala, se eu não entender a predestinação, eu vou achar que Deus morreu para quem quer e que se salva quem quer. E que o que Jesus fez na cruz foi de meio pau. Enquanto a Bíblia diz que Jesus na cruz subiu para salvar, a religião está dizendo que não. Jesus morreu para tornar a salvação possível. Onde que tem na Bíblia que Jesus morreu para tornar a salvação possível? A Bíblia fala que Jesus morreu para salvar. E se ele salvou, está salvo. Agora, quem que ele salvou? Todo mundo, quem quiser? Aí entra a predestinação. E se você, meu amado, nunca leu uma... Vá lá no livro de Romanos 8 e 9. Lê essa passagem, Romanos 8 e 9, para você ver se o homem tem livre-arbítrio para querer ser salvo ou não. Se é o homem que se salva se ele quiser ou não. É uma pena, amado. O morto não deve nada. E eu dou várias passagens da Bíblia mostrando que nós estamos mortos. E na nossa morte, a gente cancelou o escrito de dívida. Filipenses 2,14. Observe o que Jesus diz o que Deus diz a Adão. Adão, que Adão era pó. Adão não era um espírito que veio do céu para participar de carne e sangue. Você é pó e ao pó voltará. Já no livro de Eclesiastes, que é o pó voltará, o espírito volta para Deus, porque o filho de Deus, Adão não, Adão era pó, ia ficar no pó, porque Adão não veio do céu, Adão foi feito aqui, do pó. Já os filhos de Deus não, ele veio participar da terra, morreu, voltou como Jesus, Deus não foi, Jesus não veio, participou de carne e sangue, assim como os filhos de Deus participam de carne e sangue, morrem, o espírito volta para Deus. Tem dificuldade de entender isso, irmão. Mas a religião botou em nossa mente, não. Tem os filhos de Deus, e que é aquele que aceita Jesus, e os filhos do diabo, Satanás, o diabo, anjo, é aquele que não aceitou Jesus. Aí, quando morrer, um vai ficar dormindo, depois vem, um vai para o inferno, outro vai para o céu. Aí criou esse tal desse inferno. Tá para Deus ser glorificado com essa religião aí, amado, pregando isso. Dá, meu amado, como? É uma pena como a humanidade está perecendo por falta de conhecimento. Isso é bíblico. Deus já falava isso a Josué há muito tempo. Um morto não tem dívida, um morto não peca. Observe que até entre os homens, o cara vai ali, compra uma coisa, não paga. Somente essas coisas, drogas ilícitas. O cara compra a droga, aí ele não paga. Normalmente o cara não pagou, não, pá. Aí paga com a vida. Quando o cara mata ele, quando os caras matam, ele aí vai e pronto, cancelou a dívida, porque pagou, amor, morreu, pagou com a vida, morreu. Como que Jesus pagou minha dívida? Quando ele morreu, ele me matou, matou minha carne, eu não devo mais nada a Deus, não por causa do meu mérito. Ele cancelou esse escrito de dívida. Cancelou, não devo nada a Deus, não é porque é do meu mérito, é o mérito de Cristo que Deus veio em mim. Eu só tenho que ser grato a Deus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor me salvou, o Senhor me chamou, o Senhor botou a fé no meu coração, tudo é de Deus, amado. A graça faz isso, ó. Faz o homem entender que tudo é de Deus, o homem não entra em nada na salvação. Eu aceitei, eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Se eu aceitei Jesus é porque Jesus pegou meu coração, amoleceu, porque senão ele quisesse deixava duro. Vai lá no livro de Romanos 8, 9. Ele amolece de quem quer, endurece quem quer. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas que Deus se compadece. E aí? Onde é que entra a vontade humana? Onde é que entra o meu querer aceitar Jesus ou não? Essa palavra aceitar Jesus nem tem, irmão. Na Bíblia, o homem levar se volta para Deus porque Deus se voltou para ele antes. E os predestinados, os filhos da salvação, aqueles que
vieram do céu participar e depois voltam. Os filhos da terra não, o semelhante a Adão, ele morreu, fim de papo, meu irmão. Tudo já foi julgado lá na cruz, está consumado. A cruz é o fim de toda aquela era e uma nova era. Quando Jesus morreu e ressuscitou, tudo mudou, meu irmão. Nós não devemos nada. E para você entender, para finalizar esse vídeo, fazer uma comparação, e depois vai ter mais vídeo entrando em mais detalhes sobre todos esses assuntos que eu lhe falei aqui. Imagine você comprou, você entender essa questão de dívida e o que você deve a Deus, você devia, qual é a situação do ser humano hoje. Imagine você chegou numa loja dessa que vende imóveis. Você comprou uma televisão, dividiu a televisão em 10 vezes. Você aí estava empregado, no outro dia você desempregou. Você desempregou, não conseguiu pagar dívida nenhuma. Aí a empresa lá que você, toda hora, manda uma carta, manda uma carta. Só que aí você está com essa dívida. Só que alguém vai, pega essa dívida, chega lá na Casa Bahia, vamos fazer propaganda aqui para a loja Casa Bahia. Chega na Casa Bahia, olha, Luécio está com uma dívida aí, né? De quantos? X, comprou aqui uma televisão, papapá. Então, eu vou pagar aqui a dívida dele. Essa dívida foi paga. Eu não devo mais nada. Que alguém pagou essa dívida, mas eu não sei. Eu continuo sem dormir direito por causa dessa dívida. Porque eu não paguei. Mesmo talvez a Casa Bahia não mandando mais papel para minha casa, mas eu não sei que aquela dívida está paga. Eu vou ficar sem dormir, porque eu não sabia que aquela dívida está paga, meu amado. Da mesma forma foi o que Cristo fez. Eu devia, ele foi lá, pagou a dívida e cancelou essa dívida. Eu não tenho mais dívida nenhuma, porque Cristo já pagou essa dívida. Os filhos de Deus estão no mundo, está no candomblé, está na religião, está em outra religião, está roubando, mas os filhos de Deus, os predestinados, eles estão aí, eles são a maioria. Mas enquanto ele não chegar uma carta dizendo a ele assim, que carta é a palavra de Deus, dizendo, olha, sua dívida foi paga, e alguém pagou sua dívida, pode ficar despreocupado, você não vai descansar. É o que está acontecendo com os filhos de Deus. Eles não descansam, eles não sabem que a dívida foi paga. Não há dívida, não há pecado, você está perfeito. E o que você fizer na carne, você paga aqui na carne. Espiritualmente você está perfeito, não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Se eu andar segundo a carne, eu sofro aqui na carne, mas espiritualmente estou perfeito, santo e irrepreensível. É assim que a igreja de Cristo está. Mas a religião não nos apresenta um ser humano perfeito, mas sim pecador, cheio de dívida, que se você não manter sua salvação, se não fizer aquilo, vai perder a salvação e vai sofrer e vai. Fica por aí, espere que vai ter muito mais vídeo falando sobre a Páscoa judaica, que chamam de Santa Ceia, inferno, você vai ver dízimo. O que é dízimo? Dá para dizimar dinheiro, meu irmão? Você sabe o significado da palavra dizimar? Será que dá para dizimar dinheiro? Não fique na paz, que Deus possa levar as palavras dele ao seu coração e que não deixe nada te quietar para mal, mas para o bem. Examinar de tudo, retende o que é bom. Fica na paz. Amém.